Para muitas pessoas, a palavra bolsa de valores causa arrepios, mas um dos grandes problemas é a falta de conhecimento sobre como funciona o mercado financeiro, e essa falta de conhecimento deixa muita gente de fora do mercado de ações, por achar que é algo extremamente arriscado. Não sei se você sabe, mas as contribuições que você faz para a sua previdência social aqui no Canadá são investidas no mercado financeiro. Isso quer dizer que a aposentadoria que você vai receber está investida em ações. No Canadá, sua aposentadoria está investida em 64 países diferentes. 50% da carteira está em renda variável e nos ativos como ações públicas e privadas, títulos, dívida privada, imóveis, infraestrutura. E para você entender um pouco mais sobre esse assunto, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o mercado financeiro no Canadá para que você também possa considerar investir. Não é à toa que o governo canadense utiliza essa ferramenta, pois é uma das melhores alternativas para fazer o seu dinheiro render. E o vídeo vai ser da seguinte forma. Primeira parte, vou mostrar de forma resumida como funciona o mercado financeiro, renda variável e renda fixa. Na segunda parte, você irá conhecer a famosa tríade dos investimentos e uma maneira de se proteger em momentos de risco. Terceira e última parte, vou apresentar os rendimentos históricos reais esperados para a renda fixa e para a renda variável no Canadá e nos Estados Unidos. E vou mostrar 3 exemplos de ativos para investir no Canadá. Bem-vindos ao canal Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato, aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. A maioria dos investidores tem dúvidas sobre como investir o próprio dinheiro, onde investir e como conseguir mais retornos nos investimentos. Então imagine para quem nunca investiu na vida e ainda mais em outro país. Nesse sentido, antes de começar a investir, é importante entender como o mercado financeiro funciona no Canadá e quais são as principais características. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores é o local onde ocorrem as negociações dos ativos. Por exemplo, os títulos públicos ou privados, as moedas, as ações, as debêntures, commodities, entre outros ativos com algum valor financeiro. No geral, independente do país, o mercado financeiro funciona basicamente de 3 funções. Primeiro, financiamento de empresas ou de governo. Segundo, negociações de risco. E terceiro, comércio de ativos alternativos e não geradores de caixa. Essas são as principais funções, mas logicamente temos outras atribuições. Por exemplo, pense em um empresário que é dono de um restaurante e que ele deseja abrir um segundo restaurante, mas para isso ele precisa de um capital para seu investimento. Neste caso, o empresário tem algumas alternativas para captar recursos financeiros para abrir esse novo restaurante. O empresário pode captar recursos financeiros através de um empréstimo com algum credor, por exemplo, com um banco, onde normalmente o custo de empréstimo é mais elevado, ou o empresário pode captar esse recurso no mercado financeiro, através dos investidores. Essa captação de recursos dentro do mercado financeiro, que acontece dentro da Bolsa de Valores, pode ser feita basicamente de 2 formas. A primeira forma é através da venda de parte da empresa, onde a empresa é dividida em várias partes iguais e essas partes são representadas pelas ações da empresa. Logo, o investidor que compra essas ações se torna um dos milhares de sócios da empresa. E a outra forma de captação de recursos dentro do mercado financeiro é através de um empréstimo, que pode ser feito através da venda de um título, o qual é chamado de bond, ou pela venda de uma debênture, onde o investidor que compra esse título se torna um credor desta empresa. Quando você compra um título, você está emprestando dinheiro para a empresa, e no vencimento desse título, você recebe de volta esse valor corrigido de acordo com os juros acordados. No caso do título, normalmente ele está assegurado. Já na debênture, normalmente não. Essa é a principal diferença entre os dois. Então, a partir dessas 2 fontes de captação de capital, a empresa consegue gerar caixa e aumentar o seu resultado operacional, com o objetivo de sempre gerar lucros. E esse resultado operacional ou lucro será dividido entre as pessoas que investiram na empresa. Portanto,
No mercado financeiro existem principalmente duas formas de investimento. A primeira forma é através da venda das ações, onde o investidor se torna sócio da empresa. Se a empresa obtiver lucros, o investidor pode receber esses lucros distribuídos através dos dividendos ou nas recompras das ações, ou até mesmo no ganho de capital, que é quando você vende com lucro a sua participação da empresa através da venda das suas ações. Por exemplo, se você comprou uma ação por $10 e vendeu por $15, esse lucro é chamado de ganho de capital. E essa forma de investimento é conhecida como renda variável. A segunda é através de um empréstimo. Esse empréstimo pode ser solicitado por uma empresa ou pelo governo para a captação de recursos no mercado. E isso é feito quando o governo ou empresa vende os ativos conhecidos como bonds, que são os títulos, treasuries, que são os títulos do governo, debentures, ou GIC, que aqui no Canadá é o equivalente ao CDB no Brasil, que é quando você empresta dinheiro para os bancos. E o investidor que compra esses ativos será recompensado através dos juros acordados que podem ser pós ou pré-fixados, e essa forma de investimento é conhecida como renda fixa. Portanto, quando você investe em renda fixa, você simplesmente emprestou dinheiro para algum projeto, que pode ser uma empresa privada ou pública, e você será recompensado em forma de juros pós ou pré-fixados. A renda fixa nada mais é que uma promessa de pagamento, e apesar do nome, a renda fixa pode ser variável. Já quando você compra ações ou fundos imobiliários, que são os REITs, você está investindo em renda variável, ou seja, você se torna sócio da empresa, de forma que não existe uma promessa de pagamento para você. Portanto, a renda variável é mais arriscada que a renda fixa, pois a empresa tendo lucro, o primeiro investidor que deve ser pago sempre será quem emprestou o dinheiro, ou seja, a pessoa que comprou um título. E se ainda restar algum lucro, esse lucro pode ser ou não distribuído em formas de dividendos para os sócios, que são os acionistas. Negociação de risco. Quando uma empresa investe o seu dinheiro em qualquer coisa, seja em uma aplicação financeira ou um bem, precisa levar em consideração o que o mercado chama de tríade dos investimentos. Trata-se de uma relação entre risco, liquidez e rentabilidade, que afeta os investimentos de forma bastante profunda. Há uma regra no mercado de investimentos de que quando menor o risco, menor é a rentabilidade. Ao mesmo passo, investimentos considerados mais arriscados também são mais rentáveis. Em outras palavras, quanto mais arriscado for o investimento, mais elevado será seu prêmio de risco, que é o rendimento cobrado pelo investidor. Pois se um ativo é muito arriscado e tem um rendimento muito baixo, ele não se torna atraente para o investidor. No entanto, os investimentos também são afetados por um terceiro elemento chamado de liquidez, conhecido também como risco de liquidez. A liquidez é a facilidade que você tem em transformar um ativo em dinheiro. Por exemplo, o imóvel físico geralmente tem liquidez menor que as ações. Você não consegue vendê-lo tão rapidamente quanto uma ação. O dinheiro é o único ativo no mercado que tem liquidez absoluta. E uma das formas de se proteger dos riscos, que pode vir através da instabilidade ou incerteza do mercado financeiro, é a negociação de um contrato de seguro. Por exemplo, caso você esteja com medo de que as ações possam cair de preço nos próximos dias, você pode proteger seu patrimônio contratando um seguro. Esse seguro te dá o direito de que quando a ação assegurada chegar a um certo preço no futuro, você tem o direito de vender essa ação a um preço pré-determinado, preço que foi acordado neste contrato. Desta maneira, você diminui a sua perda. Por exemplo, você tem ações do Canadian Tire, código CTC.A, na Bolsa de Toronto. E essa ação está valendo hoje $159, mas você acredita que a ação vai cair 50% nas próximas semanas. Então você pode contratar um seguro onde você vai ter o direito de vender as suas ações no futuro a um preço pré-estabelecido. Esse é o famoso mercado de opções, que nada mais é que um seguro em tempos de incerteza no mercado. Esse foi apenas um exemplo, mas existem também outras maneiras que você pode utilizar o mercado de opções. Comércio de ativos alternativos e não geradores de caixa. Aqui incluem as commodities, que são petróleo, gás, milho,
os colecionáveis, por exemplo, obras de arte, os metais preciosos, ouro, prata e outros metais, os criptoativos, que é o Bitcoin, Ethereum, as moedas, dólar, euro, iene japonês, entre outros. Alguns desses ativos são difíceis de se precificar. Basicamente, você ganha dinheiro com eles se você negocia com alguém que aceita pagar mais por esses ativos. E a renda fixa no Canadá, será que paga bem? Uma das diferenças nos investimentos em países desenvolvidos e emergentes são os juros pagos nos títulos soberanos, que são os títulos públicos, conhecidos aqui no Canadá e Estados Unidos como Treasuries. As Treasuries são títulos com prazos maiores de 30 anos, ou T-bills, que são os títulos com prazo menor de até 1 ano. Apesar de existir a possibilidade de um título soberano não ser pago na data de vencimento, esses títulos são considerados os ativos mais seguros dentro do mercado financeiro. E por esse motivo, eles têm um rendimento muito baixo em comparação com os outros ativos listados na Bolsa de Valores. Justamente porque o risco e o retorno sempre andam juntos. E é por essa razão que no Canadá e Estados Unidos, e nos outros países desenvolvidos, os títulos públicos não têm uma taxa de juros tão atrativas em comparação com os títulos públicos dos países emergentes. Os títulos soberanos ou títulos públicos, principalmente nos países desenvolvidos, são usados como ativos de proteção, principalmente em momentos de crise, e são utilizados também para diminuir a volatilidade de uma carteira de investimentos, que é o sobe e desce de um gráfico de ações. Podemos confirmar isso vendo o que ocorreu durante a crise hipotecária de 2008. Na época, todos os títulos públicos dos Estados Unidos tiveram uma grande demanda, enquanto os outros ativos da bolsa despencavam gravemente. Portanto, aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, você não vai encontrar um Tesouro Selic, que é o título do governo que segue as taxas de juros, pagando mais que 12% ao ano, justamente porque o risco de levar um calote do Canadá é muito menor que o risco de levar um calote do Brasil. Para saber o risco de um país, existe uma classificação chamada de risco país. Essa classificação tem como objetivo justamente tentar determinar qual é o grau de instabilidade do país naquele momento e, portanto, o perigo que ele representa para o investidor estrangeiro que deseja investir neste país. Esse cálculo de risco país é feito por bancos de investimentos e agências de classificação de risco, como por exemplo a S&P. Veja aqui a tabela de classificação de risco da S&P. Até o momento, o Brasil é classificado como grau de investimento especulativo, ou seja, BB-. Já esse outro gráfico mostra o histórico ano a ano do risco de calote entre os países conforme os estudos realizados pelas agências de risco S&P entre 1881 a 2021. Com esse gráfico, vemos que nos países classificados como CCC, a partir do terceiro ano, o investidor tem 40% de chance de levar um calote desses países nos pagamentos dos títulos públicos, chegando a mais de 50% de chance de receber um calote nos anos seguintes. Portanto, como a classificação de risco é alta nesses países, para que eles consigam captar recursos no mercado financeiro, eles são obrigados a aumentar os juros a serem pagos para atrair os investidores. E mais uma vez, temos a lei do risco e retorno. E você quer saber quais são os retornos históricos que você pode esperar para os investimentos no Canadá e nos Estados Unidos? Eu vou te falar, mas antes, se esse vídeo está contribuindo para você de alguma forma, então compartilhe, se inscreva e deixe o seu like, porque isso vai ajudar o nosso clube a crescer e levar essas informações para mais pessoas. Nesse relatório realizado pelo Credit Suisse, temos os rendimentos históricos globais entre os anos de 1900 a 2000. Os rendimentos desses relatórios são rendimentos reais, ou seja, foi descontado a inflação do período. Nos últimos 100 anos, os bonds ou os treasuries do governo do Canadá renderam em média anualmente cerca de 2,2% e as ações cerca de 5,8%. Nos Estados Unidos, nesse mesmo período, os treasuries renderam 2,1% e as ações 6,6% ao ano. Já no mundo, o rendimento anual em ações foi de 5,2% e uma curiosidade foi que o rendimento médio anual do ouro foi de 0,7%. Todos esses rendimentos foram baseados nos índices neutros de cada país, ou seja, no índice que é utilizado para apontar o desempenho do mercado de ações de cada país.
como por exemplo, temos o S&P 500, que representa a Bolsa dos Estados Unidos, o S&P TSX, que representa a Bolsa de Toronto, o Ibovespa, a Bolsa do Brasil, a DAX, a Alemanha, entre outros. Já nesse segundo gráfico, que é bem conhecido entre os investidores, onde mostra o retorno versus o risco esperado em uma carteira de investimentos, podemos ver as diferentes porcentagens ou pesos entre as classes de ativos de renda fixa e renda variável, e o risco esperado entre eles. Então, em uma carteira mais conservadora, possui mais renda fixa, porém com menor rendimento esperado, e uma carteira mais arrojada tem maior peso em renda variável, se expondo mais ao prêmio do risco. Concluindo, pessoal, eu sei que muitas pessoas não investem no mercado financeiro por acreditarem que é algo muito complicado ou por acharem que precisam de muito dinheiro para começar. E esses são mitos bem comuns, pois você pode começar a investir em várias empresas do mundo com menos de 30 dólares canadenses. Não é uma recomendação de investimento, mas um ativo interessante é o ETF. O ETF, em uma explicação simples, nada mais é que uma cesta cheia de ações de várias empresas, que te permite adquirir uma cota de todas as ações que fazem parte desta cesta, o que torna possível e acessível você se tornar acionista de várias empresas. Vou dar exemplo de 3 ETFs listados na Bolsa de Toronto, que são bem acessíveis. O ETF VIL da Vanguard investe nas grandes e médias empresas dos países desenvolvidos, excluindo a América do Norte. Esse ETF custa próximo de 26 dólares canadenses e ele investe aproximadamente em mais de 3.900 empresas diferentes, entre Europa e Ásia. Temos o SHIELD, que replica o índice S&P TSX 60, que são as 60 maiores empresas do mercado de ações canadenses e custa em média 30 dólares. O VFV da Vanguard, que replica o índice S&P 500 com exposição nas 500 maiores empresas americanas e custa em média 92 dólares. Com esses 3 ETFs, você estará bem diversificado nas maiores empresas do mundo, em diferentes geografias e em todos os países desenvolvidos, assim reduzindo o seu risco de concentração ou o seu risco não sistêmico. Mas é necessário analisar outras variáveis na hora de investir. Isso foi apenas um exemplo. Portanto, se você montar uma estratégia de investimentos passivos, onde você vai seguir os índices, você terá rendimentos mais altos do que a maioria dos investidores globais. Já foi comprovado por diversos estudos que mais de 80% dos investidores perdem para o mercado, ou seja, para o índice, como por exemplo o S&P 500, que representa o índice do mercado americano. E para ter o rendimento desses índices, você não precisa pagar ninguém para fazer esses investimentos por você, pois os ETFs que seguem os índices já fazem todo esse trabalho. Lembre-se, se você quer construir um patrimônio para alcançar os seus objetivos, é preciso ganhar, poupar e investir. Antes de investir, cuide para que seu planejamento seja bem feito, então estude, vá atrás de conhecimento, pesquise na internet, em outros canais do YouTube, em livros e comece a investir o quanto antes, pois você pode reinvestir os ganhos recebidos dos seus investimentos. Assim, seus ganhos vão se acumulando e vão rendendo cada vez mais. Desta maneira, você deixa os juros compostos trabalharem por você. E como o tempo é o expoente da fórmula dos juros compostos, ele é muito importante para o crescimento do seu patrimônio e para a sua liberdade financeira. Mesmo os valores pequenos podem se tornar verdadeiras fortunas quando você deixa o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho. E se você quer saber mais sobre finanças e investimentos aqui no Canadá, então não perca os próximos vídeos. E você, já conhecia esses ETFs e qual era o rendimento histórico das ações no Canadá e nos Estados Unidos? Comenta aí embaixo. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, então compartilhe, curta, se inscreva e deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões, que eu volto com mais conteúdo para vocês. Valeu e bem-vindo ao clube!